Bom dia a todos, bom dia Thiago. Bom dia, João, bom dia a todos. Mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falando um pouquinho sobre condicionantes ambientais de licenciamentos ambientais. E também trazendo, João, um caso, né, de uma empresa também que aconteceu, que teve um problema, e enfim, nesse sentido de condicionantes. Uhum. É um assunto, né, Thiago, que eu acho que dá bastante pano para manga para nós conversar, porque muitas empresas que a gente conversa muitas vezes, né, que tem uma licença ambiental, elas nem nunca leram a sua licença ambiental. Então, se nem nunca leram a sua licença ambiental, não sabe nem o que tem escrito ali de condicionante, não sabe nem o que é uma condicionante ambiental, não sabe nem para que serve, enfim, né? Isso tudo a gente vê que é um grande compromisso ambiental que as empresas têm em seguir essas condicionantes para seguir a sua licença, para evitar impactos ambientais, para evitar multas ambientais e tudo que vem por trás disso, né, Thiago? E com isso, as responsabilidades, João, é um documento, né? É um CPF da empresa, em que ali nesse documento você tem todos os processos, porque quando você teve que fazer lá o licenciamento da tua atividade, né, tu teve que explicar quais eram os processos, os procedimentos de produção, as máquinas que a empresa, um exemplo que a empresa tem lá. Então isso está tudo na licença. E qualquer alteração posterior depois, ela tem que ser alterada também na licença, seja ampliação, seja um novo processo. Uma construção nova, né? Muitas vezes, logicamente que existem portarias, né? Normas, enfim, portarias que às vezes isentam de algumas novas instalações a necessidade de licenciamento. Mas muitas das obras, das alterações, por exemplo, se for pensar numa mineração, por exemplo, um exemplo de atividade, né? Uma alteração num plano de lavra, por exemplo, dessa mineração, você tem que informar o órgão ambiental. Se for pensar numa indústria, né, aqui no Rio Grande do Sul, ao menos, né? Então, uma construção de uma nova planta ali, lateral, ampliação dessa planta, tu vai precisar de uma licença. Então, varia muito, né? Então, o que acontece, né? Hoje a licença ambiental, se a gente for voltar um pouquinho para trás e pegar no início, ela é o documento ali que ali tem o resumo do projeto, muitas vezes ambiental. É um resumo que ele busca lá no projeto os aspectos que geram impactos ambientais que foram declarados pelo responsável técnico no seu projeto, né, em função do tipo de atividade que tu está desenvolvendo. Claro. Então a licença ela traz as condicionantes que é para mitigar os impactos que foram informados aqui no licenciamento ambiental. E a licença ambiental, ela condiciona todos os aspectos da empresa e dos aspectos da empresa, os impactos dela. A parte de geração de resíduos, a parte de efluentes, as emissões atmosféricas. Então, tudo o que condicionou, como tu falou, João, tudo o que condicionou lá no projeto para esse licenciamento, ele vai estar tudo atrelado na licença ambiental, porque o licenciador, a equipe lá que veio fazer a vistoria, que avaliou o processo, que emitiu o documento, ele tem que amarrar essas condicionantes para a empresa, porque se ele não amarrar, daqui a pouco a empresa gera lá, tem caldeira, gera emissão atmosférica, mas ele não condicionar um item de um monitoramento, seja ele anual, enfim, o que o órgão vai determinar, dependendo do porte da empresa, né? É um item que daqui a pouco é uma omissão. Uma omissão de um grande compromisso ambiental que ali na frente, se não tiver um controle, vai estar gerando impacto. Porque vamos pensar pelo pior, né, João? O órgão ambiental não colocou esse item daqui a pouco. Às vezes não por má fé, mas por não interpretar o projeto, né, de uma forma, ou não ficar claro no projeto isso que geraria uma emissão atmosférica, né? E daí ali na frente
constrói e começa a gerar emissões atmosféricas, E né? aí o vizinho do lado, que tem uma casa, que tem a residência, enfim, começa a dar problema, Problemas. né? Seja a fuligem, seja alguma coisa atrelado a essa emissão, e o cara entra com um processo lá no Ministério Público ou no fórum. Aí o empreendedor vai dizer, não, mas a minha licença não tem nenhuma condicionante que fala isso. Claro que ele tem a responsabilidade sobre esse Sim, fato, não o permanece. exime, né, João? Sim, e daí um outro exemplo, né? Vamos pensar uma nova construção, né? Vamos dizer que o empreendimento tem uma licença prévia autorizada já, entrou com uma LI, liberou a LI, e daí lá tem o projeto de terraplanagem, por exemplo, para a construção dessa indústria, né? Então, no projeto da terraplanagem lá, possivelmente tenha sido abordados os aspectos dessa obra. Bom, vai ser uma terraplanagem, vai ter tantos metros quadrados, vai ter tanto de corte, tanto de aterro, o material de empréstimo vai vir do próprio local, vai vir de fora, vai vir de tal local que tem licença, vai ter talude, inclinação de tanto, vai ter controles de águas superficiais, enfim, para evitar erosão. Então isso tudo vai estar lá no projeto detalhado, ou deveria estar no projeto, se isso vai acontecer na prática depois. Então, lá na licença ambiental vai ter itens quanto à terraplanagem. Então, vai ter ali itens específicos de controles ambientais referente a essa terraplanagem que vai ser realizada. Podem vir itens genéricos? Podem vir, mas no final lá do entendimento de cada condicionante, o objetivo é o controle ambiental. Então vai ter que ter o responsável técnico lá pela execução da terraplanagem, vai ter que ter toda essa parte que dê o amparo técnico para que a construção dessa obra saia sem impactos ambientais. E com essa situação, existem, são duas questões, né, João, que elas andam muito alinhadas. É o lado do empreendedor, que a gente vê isso também, que é uma situação, a gente vê ambas as possibilidades com bons olhos, né, mas tem que se diferenciar. O lado do empreendedor e o lado do órgão ambiental que está emitindo a licença. Né? Por quê? O órgão ambiental, vamos falar um pouquinho do órgão ambiental. O órgão ambiental, ele tem que avaliar bem essas condicionantes que ele vai colocar ali, para ele amarrar de uma forma que também não precise ser um negócio excessivo, né? Mas que seja compreensível, que possa ser atendido pelo empreendedor, mas que de forma consiga amarrar as responsabilidades ambientais do empreendedor, porque tu já pensou, o órgão ambiental foi lá, deu uma licença porque era toque de caixa, alguma coisa assim, esqueceu alguma condicionante, o cara daqui a pouco, o empreendedor, ou por má fé, se passa, enfim, aí o órgão tem que vir daqui a pouco cancelar a licença do cara por uma situação que o próprio órgão ambiental não amarrou. Então, assim, isso é uma questão que tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que o órgão ambiental ele emite a licença e ele está dando essa licença, esse documento para o empreendedor, o empreendedor, ele, bom, agora eu estou com a minha licença, agora eu posso, vai ler a licença, vai ver as condicionantes e vai executar, né? Porque assim, é o negócio dele, ele precisa fazer isso. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, né? Não precisa ser excessivo, mas também não precisa ser solto. Tem que ser ações que remetam ao objetivo principal que é de uma licença ambiental, que é você ter o controle ambiental. Então, se o que está no projeto, condicionantes na licença, remetem ao controle ambiental, está tendo esse equilíbrio, né? Beleza, excelente. É isso que uma licença ambiental objetiva, né? É você ter um controle ambiental. Então, é uma licença, no caso, que resulta nisso. Então, para você operar ou você se instalar, enfim, é de uma forma ambientalmente segura, que não Lógico. vá gerar impacto, seja para o meio ambiente, seja para o entorno, seja para a vizinhança, seja, né, para, enfim, quem estiver
nessa área da influência direta ou indireta mesmo desse empreendimento. Muitas vezes pode ser um empreendimento que é de porte excepcional, por exemplo, né? Então que vai refletir numa cidade. Certo. Então tem esse sentido também. Uma situação, João, que vale a pena a gente falar e que aconteceu agora nesses dias aí, uma chuva de 125 milímetros, mais ou menos, 120, 125, isso claro que não foi geral, foi em ponto isolado, em 25 minutos. Aí você falou em movimentação de solo, né? Terraplanagem, está na fase de terraplanagem, movimentação. Enfim, em alguns casos, tu pode ter a melhor bacia de contenção para você evitar que daqui a pouco o sedimento vai. Mas, cara, uma chuva de 125 milímetros em 25 minutos não tem o que ataque. Então, assim, existem casos também que é difícil, tanto o órgão ambiental, daqui a pouco lá, como é que ele vai mensurar nessa situação? Né? Porque daqui a pouco veio o projeto lá do técnico, né, pelo empreendedor, de uma bacia, mas ela está estipulada daqui a pouco lá para atender, sei lá, 80 milímetros em 20 minutos. E dá uma chuva torrencial de 125 milímetros. Nesse cenário é só remediação, né? Você mitigar ao máximo, né, aquilo que esteja acontecendo, né? Então, é que nem quando acontece, né, Tiago, um acidente ambiental, por exemplo, né, um caminhão que tombou, um caminhão de combustível, né, que tombou numa rodovia e tinha um rio próximo, né? É uma fatalidade que acontece já muitas vezes, né? E acaba caindo esse combustível para um curso d'água. Então, caiu no curso, não tem o que você fazer a partir do momento que o caminhão tombou. Então, agora é só você agir o mais rápido possível para você remediar isso tudo, né? Enfim, fazer as contenções no rio e fazer todo o processo, né, de descontaminação ali até onde você conseguir, né, digamos assim. Porque com certeza 100% não vai conseguir. É difícil tu mensurar isso. Então, só para nós voltar, antes tu falou ali da questão do órgão público, né, que eram duas esferas, órgão público, e eu imagino que tu ia chegar na outro lado, que era o empreendedor, né? Só para nós não perder essa linha. Então, o empreendedor, no mesmo sentido, tem as suas grandes responsabilidades, né, Tiago? Que é o cumprimento dessa licença. Então, uma licença, quando ela é gerada, ela é emitida, ela não é um simples documento que você pode botar na gaveta. E a partir dali, beleza, estou licenciado, agora a vida é que segue. Na verdade, senão o começo é a grande continuidade da legalidade jurídica e ambiental, de controle do teu empreendimento. E da responsabilidade pelo empreendedor. Exatamente. Então é a partir daí que começa de fato, né, ou continua de fato, esse compromisso ambiental em operar, em se instalar dentro das normas ambientais e conforme teus projetos apresentados, né? E está se chegando, João, está se chegando num caminho, já é um caminho sem volta a questão ambiental. O empreendedor, o empresário que estiver de acordo, seguindo as normas ambientais e focado na venda do produto dele lá, enfim, é o cara que vai conseguir dormir de noite, que não vai ter problema. Enfim, a gente chega nesse contexto porque teve uma situação de um caso em que a gente vivenciou aí, em que teve a vistoria do órgão ambiental, tinha licença ambiental o empreendimento, mas algumas condicionantes não estavam sendo seguidas à risca. O órgão ambiental veio, fez o auto de constatação, fez o relatório e emitiu a infração, né, João? Me fale se eu estou errado. Né? Então, emite a infração, né? A partir daí, então, a infração ambiental, daí a gente já entra na outra, na questão assim, beleza, ganhamos a licença, estou cumprindo a licença, que é o ideal, né? Bom, não estou cumprindo a licença, aí entra de novo um outro aspecto que é a infração ambiental, né, Tiago? Então, aí a vistoria do órgão ambiental, que pode acontecer, seja uma vistoria dirigida, ou seja uma vistoria, enfim, né, que vai ser feita ali, então ela vai
fazer uma avaliação desse teu empreendimento se você está cumprindo sua licença ambiental. Nas vistorias do órgão ambiental, é isso que os técnicos fazem. Eles pegam a tua licença ambiental e olham para o teu empreendimento. Licença ambiental diz tais e tais itens. No empreendimento está acontecendo na prática? Ah, não está? Xizinho. A outra condicionante está acontecendo na prática? Tá. Beleza, certinho. Somos os xizinhos, vai dar a multa ambiental. Sim. Né? Em resumo, né, disso tudo. Então, por isso a importância da consultoria ambiental, na assessoria ambiental efetiva dentro do empreendimento, de uma forma que você cliente, proprietário, enfim, dono da empresa, né, você tenha alguém a quem recorrer no momento de dúvida, que esse momento vai acontecer. Então, e aí é a importância da consultoria ambiental para que essa empresa, enfim, ou quem esteja até assessorando, um técnico da área, consiga ter passar as orientações corretas e de uma forma que também não adianta o técnico passar e você não fazer. Então tem que ter esse balanço aí também, esse entendimento que são responsabilidades de ambas as partes. Com certeza. E João, existe um paradigma muito grande, principalmente aqui na nossa região, né, que é a questão do custo ambiental. Muitos empresários, muitos empreendedores só veem a área ambiental como um custo. E eu não digo que ela não deixa de ser um custo, ela é um custo, porque é algo que você bota um dinheiro ali, seja na assessoria, seja em algumas melhorias, né, e que você não vê um retorno do teu processo produtivo, no teu financeiro, né? Mas hoje está se chegando para esse caminho que nós falamos lá atrás, que é um caminho sem volta, que é o quê? É de fazer as coisas da forma correta. Está da forma correta. Para quê? Para daqui a pouco você não tenha uma visita do órgão ambiental, uma operação do órgão ambiental, e que você vai ter uma multa, e que você vai ter que pagar essa multa, e você vai ter que fazer as melhorias que o órgão está propondo. E nem sempre são coisas às vezes absurdas. Às vezes daqui a pouco você tem um foguinho que você queimou uma estopa dentro da tua empresa lá, ou no pátio da tua empresa, o teu avô que gosta muito de fazer um foguinho, foi lá queimar essa estopa aqui. Aí o órgão ambiental vem, pam, na licença lá já tem um item que está dizendo que é proibido o uso do fogo. Então, assim, esse é um item passivo de auto de infração. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. O órgão ambiental vai levar por outro lado. E assim, Thiago, né? Às vezes aconteceu uma vez, né? Daí o órgão ambiental, vou gerar uma infração ambiental para ti, mas tu sabe que tu não pode mais fazer isso. Daí aconteceu de novo, de repente. Uma situação, de repente não um foguinho, mas uma outra coisa. E daí daqui a pouco o órgão ambiental, em outro momento, que 2 anos, veio lá, fez uma vistoria, pegou de novo. Na terceira, esse foguinho pode gerar um embargo, uma suspensão dessa licença. E daí, veja bem, vamos fazer a conta, né? Será que, se esse empreendimento tivesse gerenciado esse resíduo, colocado essas estopas dentro de um tambor ali e tal, local com piso, cobertura, impermeabilizado, e fosse fazendo o destino desse material da forma correta para empresas licenciadas, adequadas, ao longo desses 2 anos ou 3 anos, enfim, né? Será que esse custo agora de você ter uma multa ambiental, que de repente pode ser de 10, 5, 10, 15, 20, 50 mil, e muitas vezes o embargo, a suspensão desse empreendimento, valeu a pena botar o foguinho? Se você for fazer pela lógica, não vale nunca a pena. Não fecha nunca a conta, né? Porque essa mesma autuação que está te dizendo que você fez o fogo e tal, ela vai te exigir essa central de resíduos, esse depósito de resíduos aí, da mesma forma. Às vezes tu tem que descontaminar ali aquele local, tu vai ter que, depende do caso, né? Se é com óleo, seja o que for, então é um monte de coisa que resulta de uma desorganização, muitas vezes, das empresas,
de não pensar de uma forma assim, né? Pô, é mais fácil destina certinho, faz a coisa certa, né? Evita uma dor de cabeça, evita um desgaste emocional, porque isso gera um desgaste emocional também, né? Para a empresa, porque daí, pô, recebi a visita do órgão ambiental, pegou aquele de novo, o que que vai vir agora? Daí você vai passar 3 semanas, ou 2, ou uma, ou um mês, esperando aquela notícia lá, o que que vai vir, o que que vai vir, quanto vai vir de multa, o que que vai acontecer. Isso tudo é problemas que gera para a saúde das Sim, pessoas. lógico. Então, às vezes vale a pena você gerenciar, fazer as coisas certas, às vezes não, sempre vale a pena você fazer certo, gerenciar certo e evitar esse tipo de dor de cabeça. E no fritar dos ovos, João, no fritar dos ovos, o empreendedor, o foco dele tem que ser no empreendimento dele. Por isso que ele pode contratar uma empresa, ele pode contratar um profissional autônomo, seja quem for, desde que contrata alguém que oriente ele da forma correta, que esteja junto do lado dele e que saiba explicar as condicionantes para ele. Ou o próprio empreendedor, né? Daqui a pouco é um cara que tem conhecimento, que sabe buscar informação, tá? As condicionantes da tua licença estão lá. Possivelmente a tua licença, né? Por mais que seja simples, mas ela tem as condicionantes do que pode e o que não pode ser feito. Exatamente. E todas as condicionantes, que a gente falou no começo, todas as condicionantes são motivos, em caso de descumprimento, para enquadramento nos artigos da Lei de Crimes Ambientais. Então, todas as condicionantes ali são compromissos ambientais. Se lá diz que o resíduo deve estar gerado na empresa, deve estar em local de piso e cobertura, ele tem que estar em local de piso e cobertura. Não pode estar no tempo, não pode estar em local diferente disso. E possivelmente essa licença que está dizendo, esse item aí, é porque lá no projeto do licenciamento do empreendedor teve isso. Daqui a pouco o próprio empreendedor tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos dentro da empresa dele, daqui a pouco ele nem leu, daqui a pouco tem até o projeto da central de resíduos dele lá. A gente fala em central, mas nem precisa ser sempre a central, né, que dá um tamanho, a central é um negócio grande. Não, às vezes é um cantinho que você tem lá uma meia água com piso, com fechamento, e que você coloca, seja o tambor, né, o local você vai armazenar os teus resíduos separados pela tipologia dele. E com controle ambiental satisfatório, né? Do que for ali, piso, cobertura, enfim, canaletas, etc, né? Contenções, muitas vezes, né? E independente, né, João? Seja empresa pequena, familiar, seja empresa grande. A licença ambiental, as condicionantes normais, vamos dizer assim, elas são as mesmas. Para pequena empresa e para grande empresa. Sim. Né? Vai variar algumas coisas? Sim, vai variar. Daqui a pouco a periodicidade de você enviar o teu efluente, de você fazer um monitoramento, enfim. Mas no contexto geral... O objetivo principal, final, é o controle ambiental. Então, o que vai mudar é o tipo de atividade que você está licenciando, ou que você tem que estar licenciada, que vai ter lá as condicionantes que remetem aos controles ambientais para essa atividade. Mas no final da história total, o objetivo da licença ambiental é o controle ambiental. É fazer com que a empresa opere, sim, gere renda, gere emprego, que isso é muito importante também. Social. Para tudo, né? Então, isso tem que acontecer, mas tem que acontecer de uma forma ordenada e com controles ambientais. Então, mais uma vez, aí fica a importância da consultoria ambiental, da assessoria ambiental, enfim, né? Auxiliando as empresas nesse sentido. Porque a gente sabe que muitas vezes o que peca é que as empresas não possuem técnicos ambientais lhe amparando, lhe assessorando. E daí chega na empresa, muitas vezes, está uma bagunça. E na cabeça do empresário está tudo certo, porque ele sempre fez dessa forma, muitas vezes, né? É uma coisa nova isso, muitas vezes, né? Só que em relação ao segmento da legislação, muitas vezes isso está totalmente atrasado, né? Você está, às vezes, muitas vezes causando impactos ambientais, tu está ali com resíduo, que nem, né? Demos um exemplo aí sobre o tempo, tu tem tambor de óleo, por exemplo, no tempo, ou
tem tambor de estopa lá dentro, né, tendo influência da água da chuva. Então isso são impactos ambientais que podem estar ocorrendo e o impacto ambiental resulta em crime ambiental, isso vai responder por isso, né? Não tenha dúvida, porque está amarrado na licença dele. Então, por isso é importante ter esse acompanhamento de empresa, do técnico ambiental ali, para ele estar instruindo uma normativa nova, algo novo, para você estar sempre por dentro, para daqui a pouco você não estar à mercê de uma fiscalização e o pior, um auto de infração, porque nem sempre o órgão ambiental, e isso a gente vê muito na prática, nem sempre o órgão ambiental vem com sangue doce ou querer, vamos conversar, os caras já vêm metendo os pés. Vamos falar no termo mais chulo, né, João? Mas muitas É uma muitos realidade, casos às vezes, acontece isso. e com toda com toda A razão, a né? razão, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente, né, também visita muitas vezes clientes novos, empresas novas, e na nossa função de técnico a gente se apavora, às vezes, em muitas coisas que a gente vê, né? Então, e nós não somos órgãos ambientais, né? Mas quem está à frente do órgão ambiental, que tem que dar o exemplo, então, de fato, muitas vezes entra, né, nessa linha mesmo e com toda a razão, porque chega no local lá uma bagunça, né? Então, é que nem a gente volta a dizer lá, artigo 225 da Constituição, né? Então, todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é a tua empresa que pode fazer o que tu quiser. Então, tá na Constituição lá. Então, a tua empresa pode operar sim, mas tu não pode operar de uma forma que você cause impacto ambiental para o local e que reflita no restante da população, muitas vezes, no teu vizinho, enfim, né? Ou na pessoa ali, está causando impacto no rio e aqui 3 quilômetros tem gente que usa água lá embaixo desse rio. Então, é muito amplo essa responsabilidade ambiental perante, né, as empresas e tudo mais. Então, por isso que é importante ter essa gestão, ter essa consultoria ambiental que dê esse amparo e que você evite esse tipo de dor de cabeça, até mesmo porque você é empresário, você é agricultor, enfim, você não pode perder sono com isso. Você tem que perder sono pensando lá no teu processo produtivo, Nas melhorias. estrategiando tua empresa de uma forma de expansão, né, de negócio. Agora, o ambiental é uma coisa que não dá para correr o risco de perder tempo correndo atrás de problemas, né? Tu tem que estar sempre à frente, tu tem que estar com a solução sempre pronta e seguindo as condições ambientais para não ter nenhum problema. E com isso, João, acredito que a gente vai chegando ao fim da nossa live, mas é muito importante, e um tema de casa para os empreendedores que têm licença ambiental e aos que não têm, talvez buscar ver o que poderia acontecer, qual seria o problema ambiental deles não ter uma licença, né? E daqui a pouco o que eles estão perdendo por não ter licença, porque a gente vê muita empresa, daqui a pouco do ramo da mecânica, da prestação de serviço, que poderia ter uma licença que pode participar de licitação nas prefeituras, nos municípios, enfim, empresas maiores. Mas no sentido, quem tem licença ambiental, estude a licença ambiental, João. É simples. Simples. Leia, pega 2 horas tu consegue ler a licença ambiental, tira 2 horinhas. 2 horinhas do teu tempo ali, eu não tenho tempo, então tira 15 minutos por dia, em 1 semana e meia você leu a tua licença. Lê, interpreta com calma, né, para você entender quais são os seus compromissos ambientais, né? E faz um checklist. Faz um checklist do que está certo da tua licença e o que não está certo. E daí no final você faz um balanço. Para ver o que pode melhorar. É isso aí. Acho que fica a dica e também se o pessoal tiver dúvidas, Comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo, a gente está aí para ajudar também, né? Nas dúvidas que tiverem ao nosso alcance, né, Tiago? E fica esperto, né? Fica a dica aí também, fica esperto, então, para ler a tua licença ambiental, interpretar com calma e buscar aí orientação no caso de qualquer dúvida, né? Show de bola!
Chegamos ao fim, um ótimo final de semana a todos, fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e ajude mais pessoas. Um abraço e até sexta-feira que vem.